Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 2. Livro de Marcos, capítulo de número 2. Aleluia. Obrigado, Ronald. Deus abençoe. Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Se você achou, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, verso 1. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram-se parte do telhado, do lugar aonde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Tome seu lugar, se assente. Eu quero ser breve no que o Senhor colocou no meu coração na noite de hoje para ministrar aos nossos corações. É um texto muito conhecido por muitos de nós. É um texto que desde garoto, desde que eu aceitei a Cristo, desde que eu concordei em entregar a minha vida a Ele e deixar com que Ele faça parte da minha vida, eu tenho escutado muitas mensagens a respeito desse texto. Eu creio que muitos de nós, assim como eu também, já ouviu essa mensagem, já é conhecedor. E talvez quando você pede para abrir o livro de Marcos, você vai ouvir o texto, você vai dizer: já ouvi essa história. Mas eu quero te trazer uma palavra e quero te dizer que bom que você conhece essa história, porque a palavra do Senhor, ela mesma vai dizer que ela se renova a cada manhã, assim como as suas misericórdias se renovam pela manhã. O texto que o Senhor coloca para que nós ministremos hoje à noite é um texto muito rico e muito curioso. Quando nós começamos a decorrer o texto, e ele não está só descrito no livro de Marcos, mas também em Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 8, e do capítulo 5, de 17 ao 20 de Lucas. Cada um traz uma visão, cada um narra a história no seu ponto de vista. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles estão ao decorrer e eles vão narrando. Cada um traz o detalhe da sua visão. Olha, eu vi desse jeito, eu acompanhei desse jeito. Lucas, o médico Lucas, vai trazer uma visão diferenciada, como um médico, como alguém que tem uma visão, que traz um diagnóstico, uma riqueza. Mateus já traz de uma forma com poucas denotações. Marcos, ele traz com um pouco mais de riqueza. E o texto vai dizer assim: poucos dias, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Algumas pessoas vão dizer: era a casa de Jesus. Ou era a casa de quem, pastor? Eu não quero entrar muito no mérito da questão. Alguns historiadores, ou até mesmo se você pegar os detalhes da riqueza, você vai aprofundar. Alguns vão dizer que era a casa de Pedro. Não importa da casa de quem era,
Mas eu quero te dizer uma coisa. A história, ela é muito valorosa. Quando você vê o texto dizendo assim, que novamente Jesus entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, ele vai direto para casa, ele vai direto para o abrigo, ele vai direto ao ponto de buscar repouso, ao ponto de achar descanso, ou ele vai ao ponto de encontrar-se com os seus discípulos. O mérito do texto vai dizer que a notícia de que quando Jesus está em casa, as pessoas procuram ir até Jesus, as pessoas procuram encontrar-se com Jesus. E é interessante que quando você vê o texto, Jesus não se nega, Jesus não fecha a porta para receber a multidão. O texto vai dizer assim, que havia uma multidão que vai procurar ter com Jesus, uns com enfermidades, outros com problemas familiares. O que é importante entender-se que há uma multidão. O texto vai dizer que Jesus dá atenção a essas pessoas. É curioso dizer, porque quando você vai falar de casa, casa vai relatar conforto, casa vai relatar descanso, casa vai dizer sobre refrigério. Quando você está em casa, o que você mais quer é descansar, o que você mais quer é falar com poucas pessoas. Mas aonde Jesus está, ele atraía a multidão. Sabe o que eu aprendo aqui para mim e para você, líderes, pastores, levitas, adoradores, musicistas, pessoas que servem na casa do Senhor, obreiros na casa do Senhor? Muitas das vezes, a nossa casa, ei, olha para cá, presta atenção nisso que eu vou falar. Nós achamos que vai ser lugar, Ronaldo, que quando nós entrarmos para dentro da nossa casa e fecharmos o portão, ninguém tem o direito de nos perturbar, ninguém tem o direito de nos procurar, ninguém tem o direito de falar conosco. Engano nosso. Se Jesus Cristo teve a paixão em atender as pessoas, quanto mais eu e você não vamos receber quem nos procura, para receber uma palavra, para receber uma direção, para receber um conselho, para receber uma oração. Até porque as pessoas olham para mim e para você e dizem, ali tem alguém que tem intimidade com o Pai. Não, eu acho que você não entendeu. Ali tem alguém que conhece o Pai. Ali tem alguém que, se precisar, o Pai desce pessoalmente para falar com ele e receber a oração. Ali tem alguém que tem intimidade com o Eterno. Casa significa intimidade. Só entra na casa, Jackson, quem tem intimidade. E quando você fala de casa, você fala de ambiente. E quando você fala de ambiente, Elaine, você fala de acesso. Casa, você tem acesso. Casa, você tem contato. Casa, você tem relacionamento. E é isso que as pessoas vão procurar, porque Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, é certeza de que alguma coisa vai acontecer. Eu não sei você, mas eu percebi a presença dele nessa casa hoje à noite. Oh, aleluia. As pessoas percebem que ele está na casa. Nota-se você que o texto vai dizer que elas sabiam que ele estava em casa. Novamente, senhoras e senhores, queridos pastores, litas, levitas, músicos, ei, as pessoas não vêm para cá por causa de mim e de você. As pessoas vêm porque sabem que ele está na casa. Não, deixa eu repetir. As pessoas não vêm porque você toca bem. As pessoas não vêm porque você prega bem. As pessoas não vêm porque você ora bem. As pessoas não vêm porque você se veste bem. As pessoas não vêm. Ei, o que acontece neste lugar não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com a música que cantamos. Não tem nada a ver com o instrumento que tocamos. Não tem nada a ver com a Bíblia que oramos. Tem a ver com Ele, porque Ele sabe que o dono da casa se faz presente. Entenda que é com o dono
da casa, é com quem está na casa. E as pessoas vão falar com Jesus. Vão procurar Jesus. E o texto vai dizer que é uma multidão. A notícia corre, a notícia se espalha, e as pessoas começam a parar na porta, não conseguem mais entrar, não tem acesso mais. E o texto vai dizer, olha para cá, que tinham 4 homens que conheciam um rapaz paralítico. E esses homens, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, resolvem pegar aquele moço, coloca na maca, coloca alguns historiadores vão dizer que era aquelas macas de improviso, um pano amarrado num lençol, num bambu estirado, e eles começam a levar aquele homem. E no meio do caminho eu fico imaginando a expectativa do coração daqueles homens. Eu fico imaginando, o texto não dá um nome, os textos não citam quem era, o texto não diz o nome deles, o texto não diz o nome do paralítico, o texto não diz. Mas eles estão conduzindo um amigo até Jesus. E eu fico imaginando o entusiasmo deles, eu fico imaginando a alegria deles, eu fico imaginando o coração deles pulsando e dizendo: ah, cara, quando você chegar lá, quando você chegar lá, Fábio, vai ser diferente. Quando você chegar lá, Jesus vai tocar em você, Jesus vai falar com você, Jesus vai trazer uma palavra para o seu coração. Rapaz, quando você chegar lá, provavelmente alguma coisa vai acontecer, mas que você não volta mais carregado, você não volta carregado. Eu fico imaginando a euforia deles, a mesma de Davi, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha para cá, a alegria de Davi. Que alegria é essa, Davi? A alegria que é o seguinte: porque eu sei que quando eu chego na casa do Pai, quando eu chego na casa do Eterno, eu posso estar triste, eu posso estar baqueado, eu posso estar abalado, eu posso estar cabisbaixo, mas de repente lá do alto, Deus manda uma palavra, encontra o meu coração, encontra a minha alma, encontra o meu espírito, e o que era tristeza começa a se transformar em alegria. De repente alguém está tocando uma nota musical, alguém está tocando uma cifra, e eu começo a sentir a presença do Espírito. Que alegria é essa? A alegria é de que quando eu estou na presença de Deus, alguma coisa diferente acontece. Por isso que o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É na casa do Senhor que eu chego triste, é na casa do Senhor que eu chego com os problemas, mas é na casa do Senhor, como o pastor Fábio disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aqueles caras vão levando aquele amigo até Jesus. E quando eles chegam, eu fico imaginando que alguns quarteirões antes, eles já percebem a dificuldade de apresentar aquele homem até Jesus. Mas diz o texto, que de repente um deles tem uma direção do Espírito e diz assim: já sei. Deixa eu só olhar para ver aonde ele está. Deixa eu só olhar para ver qual é a posição que ele está. E ele volta e diz: olha, eu olhei por cima dos ombros de alguém, e ele está sentado no meio da sala. Quem é que está sentado no meio da sala? É Jesus. Quem é o centro da atenção? É Jesus. Quem é que está na festa? É Jesus. Quem é o centro da casa? É Jesus. Quem governa a sua família? É Jesus. Se Ele não estiver no meio, nada acontece. Aí um deles deve ter olhado para a esquerda, porque era costume naquela época do povo palestino a secar, preste atenção para você entender um pouquinho, a secar trigos e cereais nos telhados. Porque quando secasse os trigos e os cereais, olha que curioso, batia o vento da noite, e o vento da noite soprava-se as palhas,
e levava-se as palhas embora. Então era costume dos palestinos, era costume do povo da época, deixar uma escada na lateral da casa. Aqueles homens olham e dizem assim: vai ser difícil, vai ser complicado. E eu começo a pregar agora para encerrar. Mas nós vamos subir essa escada, e nós vamos chegar lá no alto. Oh, aleluia. E nós vamos abrir o telhado. E nós vamos começar a descer. Nós vamos começar a descer. E o texto diz que a hora que Jesus vê aquele homem descendo, ele cantou, mandará a súbia. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu venho nesse final de ano inteiro orando a Deus e pedindo a Deus nas madrugadas, para que Deus faça de nós, da 8ª igreja do Nazareno, para que Deus faça dos pastores dessa igreja, para que Deus faça dos líderes desta igreja, para que Deus faça do povo desta igreja pessoas como este homem, que não importa o obstáculo, que não importa a dificuldade. Eu tenho pedido para Deus levantar pessoas que sejam abridores de telhados, para levar homens e mulheres até a presença dEle. Eu tenho clamado a Deus para que Ele nos dê as melhores mensagens, para que Ele nos dê os melhores louvores, para que Ele nos use na presença dEle, ao ponto das pessoas olhar e dizer: eu sei aonde tem homens e mulheres que não importam a dificuldade, mas quando elas levantam a mão, Deus se manifesta e milagres acontecem. Não importa a dificuldade daqueles homens. E diz o texto que eles começam a subir. Fica imaginando a dificuldade deles, irmãos. Se hoje em dia bombeiros com equipamentos têm dificuldade de resgatar às vezes pessoas no alto, ou pessoas que caíram em córregos, imagina aqueles homens. Mas o que importava para eles era apresentar aquele homem diante de Jesus e dizer: tem uma palavra para ele, tem um perdão para ele, tem uma cura para ele. Eu tenho clamado ao Senhor para que Deus levante homens e mulheres descobridores de telhados, e que comecem a levar não só a nossa casa, não só essa família, mas a vizinhança, o lugar onde a gente trabalha, a escola onde a gente estuda, os lugares aonde a gente frequenta, a padaria que você toma café, e dizer: aonde eu congrego, o telhado está aberto, pode chegar, porque quem está no meio é Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho pedido para Deus levantar homens e mulheres que vão abrir telhados esse ano de 2019 e vão dizer: tem um Deus poderoso na Avenida Arimano 852. Lá tem um povo que não tem problema para orar, não tem problema para jejuar, não tem problema para se consagrar, não tem nenhum estrelinha, não tem nenhum dono da casa. O dono da casa lá é Jesus Cristo. Não tem cantor de preferência, não tem pregador de preferência, mas lá o da preferência é Jesus Cristo de Nazaré. E se Ele está na casa, alguma coisa acontece. E que as pessoas comecem a passar lá na frente e a nos olhar e dizer: aí tem um povo que sabe abrir telhado, aí tem um povo que não vive em cima de uma religião, aí tem um povo que não vive em cima de dogmas, de costumes, de doutrinas. Tem um povo temente a Deus. Já estou encerrando. O texto diz que eles começam a baixar a maca. Aleluia. E quando eles começam a baixar a maca, quem está no meio? Quem está no meio? Quem está no centro? Quem está na casa? Jesus começa a olhar para cima. Talvez ele não entendesse o que estava acontecendo. Talvez, estou conjecturando, que diferença que você quer falar comigo, hein, Pai? Mas de repente ele começa a olhar
E alguns lençóis que são jogados, algumas cordas são jogadas. E de repente começa a descer em cima de uma maca um homem. Você consegue imaginar essa cena, irmão? Traz para cima de você. E aquele homem vai baixando. Eu fico imaginando Jesus no centro da sala. Ele deve ter dado um assovio e disse: para tudo. Para tudo. Tem algo diferente acontecendo. Deixa eu trazer uma palavra para você, meu irmão. Às vezes nós se reunimos em alguns lugares. Às vezes nós se reunimos em algumas casas. E tudo que se fala é menos da presença de Jesus. Se fala de tudo, se conversa de tudo, mas não se fala da presença de Jesus. E sabe qual é o grande perigo disso? As pessoas saem de lá sem vida, as pessoas saem de lá mortas, as pessoas saem de lá destruídas, as pessoas saem de lá sem ter vontade de voltar, as pessoas saem de lá sem ter vontade de vir para a igreja, as pessoas saem de lá sem vontade de viver uma vida íntegra no seu casamento. Por quê? Falou-se de tudo, só não falou de Jesus. Falou-se de tudo, só não pregou a palavra. O texto vai dizer que Jesus estava no centro da sala e pregando a palavra. O texto não está dizendo que Jesus está na sala e falando da saia do irmão, da irmã, falando do paletó do irmão, falando da vida de A, falando da vida de B, falando da vida de C. Meu irmão, quando você se reunir em algum lugar, qual seja, a palavra do Senhor diz que se estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Tome cuidado, porque senão quem paga o preço é você. Se fala de tudo, menos da presença. Se fala da oferta, se fala do dízimo, se fala de A, se fala de B. E eles estão ouvindo a palavra. O telhado está aberto e começam a descer a maca. A primeira palavra que Jesus dá para ele: grande foi a sua fé. Perdoados são os teus pecados. Amém, irmão, ele entendeu, glória a Deus. Ei, a melhor coisa que você pode ouvir quando você chega na casa do Pai, na presença do Pai, diante do Pai, é: perdoados são os teus pecados. Jesus está dizendo: tem salvação para a sua vida, tem salvação para a tua casa, tem salvação para a sua família, tem salvação na tua vida, tem salvação chegando esse ano de 2019. Tem salvação chegando para a tua casa. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Tem salvação chegando para você, querido. Eu precisava trazer essa palavra para declarar isso sobre a sua vida. Tem alguém na sua casa que ainda não entregou a vida para Jesus? Vai chegar, irmã, vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Escreve na tua Bíblia. Escreve na página da tua Bíblia: eu creio, a salvação está chegando na tua família, a salvação está chegando na tua casa. Melhor do que ouvir feliz ano novo: perdoados estão os teus pecados. Talvez para ele estava esperando algo melhor. Você conhece o texto? Jesus nunca faz nada pela metade. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado. Diz assim: Jesus nunca faz nada pela metade. Ei, tinha uns fariseus lá. Fariseus são bandos de religiosos, assim como existe hoje bandos de religiosos, bando de conhecedores. Da teoria são excelentes, na experiência são uma falência, não conhece nada. E eles dizem: quem pensa que tu és? Você conhece a história, para dizer: perdoados estão os seus pecados. Que poder que tens? Jesus conhece o coração. Jesus libera uma palavra para que tu entenda que eu tenho poder, que o Filho tem poder e autoridade no Pai. Levanta e anda. Deixa eu dar uma palavra para você, levanta a mão. Além de salvação,
é tempo de caminhar com as próprias pernas. Não, você não entendeu. Além de salvação, é tempo de você caminhar com as próprias pernas. A única dependência sua é do Espírito Santo de Deus. Vai caminhar, vai andar, vai marchar, e a caminhada é longa. E o texto diz que Jesus dá uma palavra para ele e diz: volta para tua casa. Volta para tua casa. Ei, quem viu aquele homem sendo carregado? Vê aquele homem voltando andando. E o texto que nós lemos diz que todos se maravilharam, porque nunca, olha só, nunca viram nada igual. O que Deus tem para a sua vida é inédito. Não. O que Deus tem para a tua vida não tem para ninguém, é seu, é inédito. As pessoas se maravilharam e disseram: o que foi isso? O que aconteceu? Eu já vi Jesus fazer tanta coisa. Eu já vi Jesus curar o leproso. Eu já vi isso. Eu já vi ele curar o cego. Mas o que ele fez? O que Deus tem para a tua vida, Ronaldo, não tem comparação. O que Deus tem para a tua vida, meu irmão, não se compara. Irmã, o que Deus tem para a tua casa, as pessoas vão olhar e dizem: não tem igual, não tem igual, não tem igual. O que Deus vai fazer na tua vida não tem igual. Salvação, independência, inédito. Que os olhos viram, que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, o que não chegou ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Levante as suas mãos, querido. Eu não sei se essa palavra falou com você, mas eu queria estar aqui agora. O que Deus tem para a tua vida, meu irmão, é inédito. É igual o louvor que nós louvamos. O que é que os anjos veem, que os fazem adorar? O que Deus tem para a tua vida, irmão, é inédito. É inédito. Quando você vê, você vai dizer: é para mim, é para mim, é para minha vida, é para minha casa, é para minha família. Ei, eu profetizo que Deus está levantando homens e mulheres, desobstruidores de telhado. Não tem nada que te impeça você levar pessoas a Cristo. Não tem nada que vai te impedir de você levar o Evangelho, o ano da salvação, o ano da transformação, o ano da libertação sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os negócios da tua vida. Porque o que Deus tem para a tua vida, meu irmão, vai fazer você ficar de boca aberta. Ei, e presta atenção. Aquele moço voltou indo, escute isso aqui, voltou indo para casa, e as pessoas perguntavam para ele o que foi. Foi lá na casa de Jesus, lá onde Jesus estava. Onde? Cafarnaum. E como foi? Olha, os meus amigos desceram pelo telhado foi o único acesso que teve. Eu quero profetizar, irmão, escute isso aqui, as pessoas vão te perguntar, as pessoas vão te mandar um WhatsApp: o que aconteceu com o Fábio? O que aconteceu com o fulano? O que aconteceu com o ciclano? Eu não sei, eu só sei. Lembra da propaganda do posto Piranga? Eu só sei que lá na 8ª igreja do Nazareno, na Avenida Arimana 852, tem um povo que o telhado está escancarado. Não, está escancarado. E o próprio Deus está sentado no centro, atendendo o povo dele. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos vêm? Ei, presta atenção. De repente, olha aqui.
De repente, nesse momento, Deus envia o anjo dele. Pega alguém lá da tua casa, segura na mão e diz assim: seu lugar não é aqui, seu lugar é lá. Essa vem lá de cima, irmão. E você sabe por que Deus está falando com você? De repente Deus dá uma autoridade, uma ordem. Os anjos do Senhor vêm, corta todo laço de morte e destruição, quebra todo laço do maligno, derrama o sangue do Cordeiro sobre a vida, limpa, lava. Daqui uns dias está aqui em cima pregando a palavra, cantando, adorando. Ei, sabe o que é isso? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem? Estou encerrando, pastor Sandro, vem pra cá. E o que é que escuta os essa. anjos... Não se assuste, não se assuste. Se de repente o vizinho amanhã te perguntar assim: Carla, quem estava na sua casa aí ontem à noite? Ninguém, por quê? Tem certeza? Eu estava com o negão na oitava igreja do Nazareno. Mas quem foi? Eu escutei uns barulhos aí dentro. Eu escutei uns barulhos aí. E eu vim até olhar. E a única coisa que eu vi foi uma fumaça branca. Geraldo, não se assusta não se alguém amanhã te perguntar: está batendo festa no seu apartamento? Está batendo festa na tua casa? Não se assuste se alguém perguntar: ei, como é que fulano chegou aí? É porque o anjo do Senhor foi te visitar. É porque a presença do Eterno foi te visitar hoje à noite. E eu falo isso debaixo da autoridade do Senhor. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem? Aleluia! O que você está esperando para vir aqui no altar receber a oração? Sai do seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa nessa noite, ó Deus, visitar o nosso coração, meu Pai. Deus, a tua palavra foi ministrada, ó Deus. Que o Senhor venha trazer um avivamento, ó Deus, para nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que telhados, ó Deus, que antes estavam fechados, ó Deus, possam ser descobertos, ó Deus, e a tua glória descer sobre a nossa vida, Pai. E a tua glória, ó Deus, descer sobre a tua igreja, ó Pai. Que esta igreja, ó Deus, seja um lugar, ó Deus, onde as pessoas, ó Deus, vão ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Onde vidas serão transformadas,
onde famílias, ó Deus, serão impactadas pela Tua palavra, onde milagres comecem a acontecer, ó Pai. Deus, que o Senhor levante homens, ó Deus, igual aqueles amigos, ó Pai, que levaram aquele paralítico, ó Deus, até Jesus, ó Pai. Que nós possamos ser, Senhor, aqueles que conduzem as pessoas aos Teus pés, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, continua abençoando o Teu povo, continua abençoando, ó Deus, a Tua igreja, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Aleluia. Repita comigo: eu serei alguém que conduzirei pessoas até Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Obrigado, pastor Adriano. Deus abençoe sua vida. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te agradecemos nessa noite. Abençoa o teu povo. Continua abençoando a tua igreja. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todos sempre. Que você diga amém. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre.